Paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Irmãos, Deus é fiel, Ele que fez esse dia, então glorifica, exalta em nome de Jesus. Vamos para a palavra aqui, eu queria ler hoje em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2 e Mateus 14, 24 em diante. Olha só. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E o barco estava já no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha só, o que eu tenho que fazer? Olhar para Jesus. Existem situações que tentam tirar a nossa atenção com Deus, que tentam nos distrair. Olha como é que ele começa aqui falando em Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia. Irmãos, o que ele está falando para mim e para você? Se concentra naquilo que você está fazendo, se concentra em Jesus. Por quê? Porque se eu me concentrar em Jesus, eu tenho vitória. Se você se concentrar em Jesus, você tem vitória. Ele falou assim, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Meu irmão, corre para a carreira que está proposta para você. Se concentra naquilo que Jesus tem para a tua vida. O que eu preciso entender? Eu e você estamos cercados de o quê? De uma tão nuvem de testemunhas, de milagres, de bênção, de vitória, de manifestação de Deus. Então fica nisso, se concentra nisso aí, meu irmão, minha irmã, se concentra nisso, porque Deus tem vitória para a nossa vida. Ele fala assim, o qual suportou a afronta dos homens, mas assentou à direita de Deus. Meu irmão, Jesus suportou o peso do meu e do seu pecado para assentar à direita de Deus, para vencer o que precisava, para nos salvar. Então olha para ele fala assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmão, olha para Jesus. Olha para Jesus. Jesus estava concentrado no que ia fazer. Ele desprezou todas aquelas coisas contrárias. Deixa isso aí para lá em nome de Jesus. Se concentra no que você está fazendo, nas coisas que Deus tem em direção para a sua vida. Por quê? Porque só assim eu vou conseguir vencer. Só assim você vai conseguir vencer. Olha só. E o barco estava no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. O que estava acontecendo com o barco? Já estava vento, já estava tempestade, já estava um monte de coisa acontecendo. O vento não chegou naquele momento que Jesus chama o Pedro. O vento já estava lá. Já existia o vento contrário, a tempestade lá, e vento para lá e vento para cá, lá no meio do mar. O
que Jesus fez? Jesus apareceu. O que Jesus trouxe para a vida dos discípulos? Trouxe bom ânimo, trouxe alegria, trouxe bons pensamentos, trouxe concentração. Aí logo Pedro tomou a iniciativa, falou: Senhor, ele teve ali uma iniciativa. Por quê? Porque viu Jesus. Quando ele olhou para Jesus, logo teve a boa iniciativa. Aí ele falou: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo. Aí ele foi: então vem, sou eu, não temais, vem. Pedro começou a andar sobre as águas, mas sentindo o vento forte, meu irmão, o vento não estava contrário, o barco não estava sendo açoitado pelas ondas antes. Olha só, presta bem atenção, Pedro, dentro do barco, estava seguro. Por quê? Por uma condição natural. Quando Pedro sai do barco, ele ficou seguro por uma condição sobrenatural. Qual era a condição sobrenatural? Jesus. No barco, ele estava seguro, não estava? No barco lá, o barco, ele foi feito para estar no mar, não é isso? Então ele estava seguro lá no barco. Ele saiu do barco, ele continuou seguro, de maneira sobrenatural. Meu irmão, se você sair do barco, entenda, Jesus vai te segurar, você vai estar seguro por Jesus. Mas o que eu preciso fazer? Olhar para Jesus. O que estava acontecendo? Não tinha vento? O vento surgiu aquela hora, o mar estava calminho. E aí naquela hora que ele desceu da água, desceu do barco e foi para a água, surgiu ali um vento? Não, já tinha vento. Aqui no versículo 24 fala que o barco estava no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas ali dentro do barco eles estavam seguros de maneira natural. Quando Pedro desce, ele ficou seguro por Jesus, de maneira sobrenatural, porque foi quando ele anda sobre as águas, mais sentindo o vento forte. O que fez ele sentir o vento? Desconcentrou, se distraiu, parou de olhar para Jesus. É isso que o diabo tenta contra a nossa vida. Surge um desafio, surge uma situação contrária, continua olhando para Jesus. Foca na solução e não perde o seu tempo com o problema. Por quê? Porque se você ficar analisando, mas aconteceu isso comigo, mas eu tô triste por isso, mas isso daí tá me causando muita dor. Não faz isso não, filho de Deus. Filha de Deus, não faz isso não. Olha para Jesus. Se concentra em Jesus. Aí o que aconteceu? Ele ficou olhando para o vento, afundou. O que ele fez? Clamou. Aí Jesus foi lá e deu a mão para ele e puxou ele de volta. Ele falou assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidou? Não duvida de Jesus não, meu irmão. Lá na frente a gente sabe que a sombra do Pedro curava. Mas Deus está formando algo na minha e na sua vida. Não duvida de Jesus não. Entenda que Ele está cuidando da tua vida. Só que eu preciso olhar para Ele. O vento sempre existiu, a situação contrária sempre existiu, mas o que nos traz segurança é estar olhando para Jesus. Ele saiu da segurança natural, que era o barco, e entrou na segurança sobrenatural. Mas as situações sentiu. Tem hora que eu e você não podemos sentir. Despreza esse sentimento que tenta te levar para baixo, que tenta fazer você afundar. Despreza esse sentimento. E sentindo o vento forte, afundou. Não sente não. Olha para Jesus, anda pela fé. Anda olhando para Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Papai querido, Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Senhor, eu peço a Ti, enche cada um da Tua presença, Pai. Abre a mente de cada um nesta hora, Pai, para entender esta palavra. Jesus, meu Pai, nos guarda, meu Deus, das ofertas do diabo, das distrações, meu Deus, do nosso dia a dia, das distrações da carne, das distrações do inferno, no nome de Jesus. Meu Deus, o vento, Pai, sempre estava lá, Deus,
O vento estava açoitando o barco, o vento era contrário, mas o Pedro, meu Deus, saiu dali do barco, estava seguro no barco, uma segurança natural. Meu Deus, a segurança sobrenatural do Senhor não passa da nossa vida. A segurança sobrenatural vai continuar. E eu peço, papai, abre os nossos olhos, gera em nós, Deus, diante das situações, confiança, Pai. E, Senhor, no nome de Jesus, Pai, lá no meio do mar, lá no meio da situação contrária, das ondas contrárias, meu Deus, nós queremos enxergar o Senhor e poder, meu Deus, caminhar sobre as águas em nome de Jesus. Abençoa cada um que está comigo, enche da tua presença, papai, enche da tua graça em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, fica com essa palavra. Eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.